Olá pessoal, aqui é o professor Michael Douglas, dando início a mais uma atividade do Kit 7 de atividades. E a gente vai continuar sobre o nosso assunto, que é o clima, o tempo e o clima. E o nosso assunto está lá nas páginas de 146 até 165 do livro de vocês de ciências. Então, vamos dar início ao conteúdo. Aí a primeira questão diz o seguinte: imagine uma conversa entre duas pessoas e essas duas pessoas, um diz para a outra. A primeira diz assim: hoje está frio. A segunda, sim, embora aqui o clima seja bem quente. Pois é, e aí? Você acha que a segunda pessoa está concordando ou discordando da primeira? Está discordando da primeira? Sim ou não? Justifique. Porque uma diz assim, hoje está frio, hoje, no momento. E a outra diz, sim, é verdade. Embora o clima aqui seja bem quente. Aí vai daquela questão que eu já discuti com vocês, que é a diferença entre o tempo, que é algo de momento, e o clima, que é algo mais de longo prazo. Entendeu? Então você tem um clima quente ou um clima frio, mas dentro desse clima você tem períodos onde pode estar quente ou frio. Então, vocês comentem sobre essa questão. Por exemplo, a gente tem o período de inverno, mas dentro desse inverno pode ser que um dia ou outro faça calor, entendeu? Então, vocês comentem sobre isso. Vocês falam se uma está discordando da outra ou não. A segunda, faça a correspondência entre o instrumento usado na previsão do tempo e o fenômeno que ele mede. Aí no caso vocês vão dizer para que serve, aí vocês vão marcar dentro dessas caixinhas aqui, botar uma letra referente ao objeto aqui. Se no caso letra A é o termômetro, aí vocês vão ver que o termômetro é aquele objeto que é para medir temperatura, então vocês vão botar termômetro tem a ver com temperatura, vocês vão botar nesse terceiro aqui, ó, terceiro aqui, tem temperatura, vocês vão botar aqui a letra A. Aí vocês vão botar o outro. Para que serve o higrômetro? Vocês vão marcar o anemômetro, certo? Que é aquele que tem umas pazinhas e ele fica girando de acordo com o vento fica batendo. A biruta, que é como se fosse um saco e o vento passa sobre ele e fica indicando por onde é que o vento vai, certo? O barômetro, que tem a ver com a pressão da atmosfera, o pluviômetro. Vocês vão marcar tudinho para que serve cada um, tá? A terceira, qual a explicação para diferentes climas observados em várias regiões do planeta? Página 159. Porque vocês sabem, pessoal, que o clima ele muda de uma região para outra. Em um determinado lugar é inverno, em outro lugar já é verão. Então, o clima muda de um lugar para o outro. Por quê? Qual a explicação para esses diferentes climas observados nas diferentes partes do mundo? Isso tudo está na página 159. Aí lá vai falar da inclinação da Terra, entendeu? Da questão de como os raios solares batem de forma diferente nessas partes da Terra. Aí vocês vão lembrar da questão do solstício, certo? Determinado local é solstício de verão, outro já é solstício de inverno. Isso aí tudo tem a ver com a inclinação da Terra, a rotação da Terra em torno dela mesma e a translação dela em torno do Sol. Então vocês comentem sobre isso, tá? Formulem aí uma resposta e coloquem nessa terceira questão. À medida que aumenta a latitude, vocês sabem o que é latitude, pessoal? A latitude tem a ver com as distâncias que você sobe em relação ao Equador. Você tem o Equador, que é aquela linha imaginária que corta a Terra no meio, na horizontal. O meridiano de Greenwich, que corta na vertical. Aí, à medida que você vai para a direita, de acordo com o meridiano de Greenwich, isso aí são as longitudes. E as latitudes, à medida que você vai subindo ou descendo em relação à linha do Equador, certo? Aí, como você vai subindo em direção ao Polo Norte ou descendo em direção ao Polo Sul, as temperaturas vão variando. Aí a questão é o seguinte: a energia solar recebida nessa superfície, à medida que você vai variando na latitude, o que acontece com essa energia solar e com a temperatura? Vocês vão marcar, tá? A letra A diz que diminui, a temperatura aumenta. A letra B diz que aumenta e a temperatura aumenta. A letra C diz que diminui e a temperatura não se altera. A letra D diz que a temperatura
e a incidência de luz, as duas diminuem. Vocês marquem aí a que vocês acharem que é a correta, de acordo com essa explicação e de acordo com o que está no livro de vocês, também na página 159, tá bom? Beleza. Quinta questão. Fale sobre as mudanças de temperatura ocasionadas pelo movimento de rotação da Terra. Isso aí está na página 160, que fala sobre a questão da temperatura ao longo do dia. Porque se você tem a rotação da Terra, então você tem a rotação ocasionando a mudança do dia. Você tem o nascer do dia, onde você observa que o clima está mais frio, e você tem ao meio-dia, onde a rotação da Terra faz com que a Terra fique de frente para o Sol, e você vê a incidência de radiação solar muito grande. Então você tem as maiores temperaturas do dia, vai ser em torno ali do meio-dia. E as menores temperaturas vai ser, lógico, principalmente na questão do amanhecer, ali da questão da noite e do amanhecer. Tudo bem? Isso tudo tem a ver com a rotação da Terra. Aí vocês respondem aí, vamos para a sexta questão. As mudanças de pressão atmosférica e de temperatura das massas de ar provocam a ocorrência de... Isso aqui, pessoal, é o seguinte, você tem as massas de ar, que daí tudo está na página 160, as massas de ar, tem uma massa de ar, e essa massa de ar se encontra com a outra, aí tem a questão da mudança de temperatura e de pressão, aí uma massa faz deslocar a outra. Essas massas de ar se deslocando formam o quê? O que é uma massa de ar se deslocando? O ar indo de direção para a outra, esse ar se deslocando de uma direção para a outra. Eles fazem com que um empurre o outro, aí o ar se move. Isso ocasiona o quê? Quando o ar se move de um lugar para o outro. Página 160, aí tem as opções, os ventos, os granizos, as tempestades ou a neve. É a massa de ar se movimentando, graças a essa questão da mudança de temperatura e pressão. Aí as massas de ar se movimentam de um lugar para o outro. O que isso é? O ar em movimento? Vocês coloquem aí a opção correta, marquem aí. Por que a temperatura é mais baixa no alto das montanhas? E aí, pessoal, tem até essa figura aqui, ó, que é a questão de uma montanha. Se vocês observarem aí, ó, aqui, ó, a incidência de luz lá em cima, essa montanha está recebendo uma luz aqui lá no alto. Vocês observarem a luz que ela recebe no alto, ela, graças a essa região pontiaguda, ela não consegue reter muita luz, diferentemente de uma região plana, onde a luz bate sobre essa região plana e a Terra consegue absorver. Aqui em cima, a área é muito pequena. Aí a consequência disso é porque essa área aqui de cima não consegue reter muita energia solar. Se ela não consegue reter muita energia solar, adivinha o que acontece? Ela não consegue absorver calor. Se ela não consegue absorver calor, grande quantidade de calor, essa região vai ser fria. Já a região mais abaixo, que é as regiões planas, ela recebe a incidência de luz e consegue absorver essa luz, fazendo com que a Terra fique mais quente nessa região. Já nos altos da montanha, você tem uma área pequena aqui em cima, que recebe pouca quantidade de calor. E essa quantidade pequena de calor não é suficiente para que ela adquira uma temperatura mais alta. E daí, os mais altos montes, as altas montanhas, todas elas são muito frias, certo? Então, basicamente, é isso que vocês vão comentar aí, tá bom? Galera, a aula de hoje foi só isso. Eu acredito que dá para vocês responderem a atividade de vocês. A gente vai ter também os momentos online para a gente discutir sobre isso. No mais, agradeço vocês terem assistido até agora. Se precisar de ajuda, pode me chamar no privado. E, no mais, muito obrigado pela participação de todos. Tchauzinho!